Oi, turma, como vocês estão? Conforme então o nosso combinado, a gente vai dar sequência hoje nessa aula virtual com as doenças bacterianas, tá? Acredito que 3 ou 4 doenças a gente veja agora dessa forma virtual, e daí na quarta-feira, quando a gente tiver aula, a gente dá sequência, dá continuidade de maneira presencial, tá? Deixa eu só ver onde é que a gente parou aqui na aula. Então, essa introdução a gente já tinha visto, né? Pseudomonas também, cólera também. A partir de difteria, né? Então, que a gente ficou de dar continuidade, tá? Esses slides já estão disponíveis para vocês lá no grupo, então vocês podem ir acompanhando por lá também, tá? E ali na apostila de vocês, então na página 32, a gente vai falar sobre a difteria, tá? Vocês vão ver que tem algumas doenças que não tem um nome propriamente ali da doença, né? Que o agente etiológico é o que a gente mais vai falar, mas a maioria delas vai ter o nome da doença e o agente etiológico, que é a espécie da bactéria que causa essa doença, tá? Então, quando a gente fala em agente etiológico, é o nome da bactéria, a espécie de bactéria que vai causar essa doença. Se a gente falar em doenças virais também, o agente etiológico vai ser a espécie de vírus que causa aquela doença. Então, no caso da difteria, o agente etiológico é o Corynebacterium diphtheri, tá? É o nome científico dele, a identificação dessa bactéria. Vocês não precisam saber exatamente como é escrito, tá? Vocês só precisam, então, saber correlacionar, principalmente essa bactéria, a gente consegue correlacionar o nome do agente etiológico com o nome da doença, né? Que é bem parecido. Então, difteria causada pelo Corynebacterium diphtheri. Um bacilo gram-positivo é uma bactéria que fica ali no trato respiratório, tá? Então, é uma doença de trato respiratório. E o que que essa bactéria vai fazer? Além dos danos que ela vai causar ali nesse epitélio, né, principalmente ali na garganta, nas amígdalas, a gente vai ver a característica mais significativa dessa doença, ela também produz uma toxina. É uma bactéria que, além dessa multiplicação dela causar sintomas, a toxina também vai ser bem grave, né? Vai se disseminar ali pelo organismo através da corrente sanguínea, essa toxina que ela vai liberar. Então, se cai na corrente sanguínea, vai ter um efeito sistêmico, né? Pode se espalhar para qualquer lugar do corpo a toxina que a bactéria libera. Como forma de transmissão, né, como que essa doença vai se propagar, vai ser por gotículas de saliva. Ou a gente fala, né, o contato direto. Mas é as gotículas de saliva, vai estar essa bactéria ali enquanto a gente falar, enquanto a gente tossir. Então, esses aerossóis ali que vão sair, né, da, da nossa boca, então vai poder contaminar outra pessoa se estiver com esse bacilo ali. O principal sintoma dela, tá, o mais característico, vão ser essas placas pseudomembranosas que ficam em cima das amígdalas, tá? Como vocês podem ver aqui nessa foto, então ali em cima tá um pouquinho menor essas placas membranosas, ali a fotinho de baixo já tá, né, bem mais característico, bem mais agravante, e uma comparação ali num esquema de uma garganta, de uma amígdala saudável, para uma amígdala contaminada com essa bactéria, tá? E além disso, então, vai ter todos os outros sintomas, né, paralelo a isso, tirando essa característica principal. Então, a pessoa vai ter mal-estar, vai ter dor ali na garganta, dificuldade de se alimentar, né? Os gânglios ali, as amígdalas vão ficar muito inchadas, né? Por causa dessa infecção que está ocorrendo ali. Bem um sintoma de gripe, tá? Pode até ser confundido com algo viral, mas tendo essas plaquinhas membranosas, né? Então, formando placas, tem placa na garganta, significa
que é uma bactéria. Então, precisa ter o uso do antibiótico para combater, tá? Como diagnóstico, então, o exame clínico, né, principalmente, dá para se fazer também cultura ali daquelas placas, né, retirar um pouquinho da secreção ali daquelas plaquinhas que formam na amígdala para tentar isolar a bactéria, mas principalmente pelos sintomas clínicos que a pessoa está apresentando, o médico já consegue, né, fechar esse diagnóstico. Tratamento, né? Então, vai ter uso de antibiótico para parar a multiplicação dessas bactérias e também tem o soro que vai agir contra a toxina que ela libera, né? Vocês lembrem que além da multiplicação que ela faz, ela também libera uma toxina muito poderosa. Então, toma-se um antibiótico para barrar a multiplicação dela e também aplica-se um soro, né, que já vem prontinho com os anticorpos para tentar neutralizar essa toxina que ela está liberando. Como prevenção, então tem vacinação, tá? Vacina tríplice viral, ela serve para difteria também, tá? Também importante, né? A vacinação, a maioria ali das doenças, vocês vão ver que tem vacinação, né? A importância de ter o caderno vacinal em dia. E aqui nesse quadrinho vocês conseguem ver, tá? Para vocês verem mesmo a importância da vacinação desde 1990, quando essa vacina foi criada e começou a ser administrada, e os casos. Então, aqui nessa barrinha cinza é a quantidade de pessoas que tinham essa doença, tá? Que manifestaram essa doença. Aqui nessa barrinha azul é a cobertura vacinal. Então, é o quanto foi distribuído vacina. Ali em 1990, que foi onde começou, então tinha muitos casos, e à medida que as pessoas foram se vacinando, os casos foram diminuindo, né? Vendo ali em 2016, 2017, já não se encontra mais ali no gráfico, né? A próxima doença é a coqueluche, ali na página 33 da apostila, tá? Coqueluche, então, é causada, né? O agente etiológico dele pode ser duas bactérias, que é o Bordetella pertussis ou Bordetella parapertussis, tá? Duas bactérias que podem causar a coqueluche. Também é uma doença que era muito falada há umas décadas atrás, tá? Acho que deve ser do conhecimento de vocês. A bactéria gram-negativa, como principais complicações, né, questão pulmonar, então ela atinge o sistema respiratório, também pode ter sequelas neurológicas, hemorragia e causar desidratação, que isso, né, principalmente para as crianças, se torna algo muito grave, né? Transmissão dela, mesma coisa da difteria, então contato direto, que são ali as gotículas de saliva, né? Então essa bactéria vai estar nas gotículas de saliva quando a gente falar, quando a gente tossir, se a gente não tiver ali fazendo uso adequado de uma máscara, a gente pode contaminar outra pessoa. A coqueluche ela apresenta 3 estágios, tá? Isso vai acontecer conforme a doença vai progredindo, tá? Se ela não tem o tratamento, o diagnóstico correto, então ela vai progredindo e ela pode atingir, então, 3 estágios, tá? O primeiro estágio catarral, segundo estágio paroxístico e o terceiro estágio de convalescência, tá? Nesse primeiro estágio, estágio catarral, ele vai ser confundido com uma gripe comum, tá? Tanto a difteria quanto a coqueluche ali bem no início, ele pode ser confundido com algo viral, tá? Com uma gripe comum, aqueles mal-estar que quando um vírus entra no nosso corpo é bem comum de acontecer. O estágio B, tá? Que é um estágio bem característico, onde vai ter os sintomas característicos da coqueluche, tá? Que são aquelas tosses espasmódicas, tá? Que são crises intensas de tosse. E conforme a pessoa ali vai tossindo, a criança vai tossindo, ela acaba ficando cianótica, tá? O que que é isso? É a face azulada. Então, o rosto dela vai ficando mais azulado porque tá faltando oxigênio, de tanto que ela está ali tossindo e forçando, ela não tá conseguindo respirar direito. Então, a face vai ficando azulada, vai ficando cianótica.
tem muita dor ali no pulmão, né, por causa dessa força que tá fazendo ali para tossir, para tentar liberar a bactéria que tá ali, causa vômito também, né, por estar ali sempre tossindo, fazendo esse esforço. E o terceiro estágio, que é o estágio de convalescência, é quando os sintomas, então, eles vão regredindo, tá? O mais característico ali da coqueluche vai ser o terceiro estágio, tá? Que são as tosses muito frequentes, tá? Muito intensas, e a face azulada, porque a criança ali não consegue respirar direito, então falta oxigenação e o rostinho dela acaba ficando azul. Como diagnóstico, então, além dos sintomas clínicos, né, que vai apresentar, exame de sangue, cultura ali da secreção, do escarro que vai sendo eliminado, também serve para identificar, né, isolar e identificar essa bactéria. Tratamento, então, antibiótico, né, bactéria é tratada com antibiótico, e o paciente em isolamento respiratório quando está ali naquele período inicial, né, de transmissão. Então, estando no período de transmissão, que é bem ali no início, tá? O período de incubação, então até 21 dias, tá? Bem semelhante o COVID, né? O COVID também no início a gente ficava isolado por no máximo 21 dias, que era o período de transmissão. Então, na coqueluche, mesma coisa. Depois que passar esse período, a doença vai regredindo, né? Mas, paralelo a isso, a gente vai tratando ali os sintomas que ela vai causando. Como prevenção, então, a coqueluche também é uma doença que ela vai ser prevenida com a vacina DTP. A coqueluche também é uma doença que tem vacinação e tem também o gráficozinho ali da cobertura vacinal para vocês entenderem mais uma vez, né, reforçar a importância de se ter, né, vacinação, né, as pessoas aderirem aí às campanhas de vacina, tá? Então, é vacina também DTP, que é difteria, coqueluche e tétano, tá? Então, ali pela sigla, vocês conseguem também identificar, né, o D de difteria, o T de tétano e o P ali da coqueluche, vocês lembrem do agente etiológico dela, do pertussis ou parapertussis. Então, é o que entra ali na sigla dessa vacina, tá? Então, cobertura vacinal, né? Quantidade de casos para cobertura vacinal. Quanto mais vai se vacinando, mais vai diminuindo a incidência ali daquela doença, né? A próxima, então, é o tétano, tá ali na página 34. O tétano também, acredito que já seja bem conhecido, né? Vocês já devem saber mais ou menos, principalmente a forma de transmissão, né? Como a gente pode entrar em contato com essa bactéria. Então, agente etiológico Clostridium tetani, tá? A gente também consegue associar pelo nome do agente etiológico o nome da doença, né? O tetani vai remeter ao tétano. Uma bactéria gram-positiva anaeróbica, tá? Então, é aquela bactéria que vai sobreviver na ausência de oxigênio. E é uma bactéria que forma esporo, tá? A gente estudou já sobre os esporos, então é uma bactéria gram-positiva, né? Que são as gram-positivas que conseguem fazer esse esporo, né? Bactérias que têm essa possibilidade de fazer esporo. Então, o tétano, Clostridium tetani, é uma bactéria que tem essa capacidade. E esse esporo ele pode se manter por até 40 anos, tá? Então, principalmente no solo, né, que é onde ele vai estar ali nas fezes dos animais, esse esporo ele pode viver ali por esse período e depois, né, de 30, 40 anos, se ele encontrar um meio propício para ele, ele vai reativar o seu metabolismo, as bactérias vão continuar se multiplicando e ele pode ocasionar a doença. Tá? Então, como forma de transmissão do tétano, nós temos duas formas, tá? Duas vias de transmissão, o tétano acidental e o tétano neonatal.
Tá? O tétano acidental é a maneira mais comum que a gente pode entrar em contato com essa bactéria, né? Que é através de ferimentos, é através dos pregos enferrujados, né? Que como fica ali nas fezes de alguns animais, né? Esse esporo ele é transmitido ali através das fezes, né? Então, se a gente perfura ali o nosso pé com um prego que está enferrujado, né? Se ele enferrujou, significa que ele está ali há um grande período, né? Há muitos anos ali no solo. E como o Clostridium tetani ele forma esporo, então esse esporo pode estar ali nas ferrugens, né, desse preguinho, ele vai formando ali algumas fissuras, né, e esse esporo pode se instalar ali. Então, por isso que quando a gente sofre algum acidente com alguma coisa enferrujada, pode ser que tenha alguma bactéria ali, pelo longo período que esse prego, né, esse ferrinho enferrujado está rolando ali naquele ambiente, tá? Então, contaminação por ferimentos, né, o tétano acidental e também contaminação do cordão umbilical, que vai ser o tétano neonatal, tá? Que vai ser aquela contaminação ali pelo manuseio do cordão umbilical do recém-nascido, tá? Então, é uma ferida que fica ali, né? Ele fica exposto, né? Cortado aquele cordão umbilical, então precisa ter toda a higienização, toda a asepsia ali para você não contaminar. E o que que era muito comum as pessoas fazerem, né? Antigamente, os nossos avós, talvez, as pessoas já tenham ouvido falar sobre isso. Colocar uma moeda ali no cordão umbilical do bebê, tá? Então, essa moeda, né, ela rola aí por várias pessoas, né, em vários ambientes, ela pode ter sido contaminada, né, principalmente pela falta de higiene, a gente acaba botando mão na moeda, no dinheiro, a gente não tem cuidado de higiene, né, com dinheiro. Então, ali nessa moeda pode ter o esporo, tá, do Clostridium, podendo contaminar aquele recém-nascido, tá? Além, né, de ser uma bactéria anaeróbica, ser uma bactéria que forma esporo, ela também é uma bactéria que produz uma toxina, tá? Então, o que está dizendo ali, quando em condições anaeróbicas e condições favoráveis, né, o esporo germina e vai se multiplicar. E essa multiplicação dele pode dar resultado de duas toxinas, tá? Tetanolisina, tetanospamina. Elas vão ser, né, podem ali se disseminar, né, pelo sistema circulatório, se atinge a circulação sanguínea, ela pode atingir qualquer lugar do corpo, tá? E são essas toxinas que vão causar o sintoma mais característico do tétano, que é a paralisia muscular, tá? A pessoa ali fica enrijecida, né, fica paralisada, tá? Aqui, então, é um ciclo, né, para vocês entenderem como que funciona, né, qual é a relação com esses objetos enferrujados, né, que eu já expliquei para vocês, que a oxidação ali, né, daquele ferro, daquele prego, pode permitir com que a bactéria se aloje ali, e por ele já chegar no tempo de enferrujar, significa que ele já foi exposto a muita coisa, né? Então, aqui a ação das toxinas. Tetanospamina vai bloquear os sinais neurológicos da coluna vertebral para os músculos, causando espasmos musculares que podem romper esse músculo, tá? Podem causar fraturas ali na coluna, fratura nas vértebras, tá? Porque é um espasmo tão forte que pode acabar ali prejudicando até os ossos, né? Aqui então tem duas fotinhos, né, de uma criança e de um recém-nascido que está tendo esse espasmo muscular. A tetanolisina não tem ainda uma ação efetiva, né, algo ainda um pouco desconhecido, mas ela auxilia ali, né, a tetanospamina a fazer esse espasmo muscular, né, esse músculo de ficar enrijecido. Então, vai ter essa contração muscular repentina, muito forte e muito dolorosa,
tá? Como se fosse uma cãibra. Quando a gente tem uma cãibra ali na panturrilha, né, já é bastante doloroso, a gente fica com dor, né, depois por um determinado período. Então, você imagine isso por todo o corpo, tá? Esse é o sinal, né, o sintoma mais característico do tétano, esse espasmo muscular, essa contração repentina aí que o músculo vai causar. Além de febre, né, por ter uma bactéria ali no teu corpo causando toda a inflamação, então pode aumentar a temperatura, né, ela libera toxina também, irritabilidade, dificuldade de engolir, tá? Dificuldade na micção e na evacuação, porque é tudo músculo, né? A bexiga é músculo, a região anal é músculo, então a gente faz contração muscular, né? Para a gente respirar, para a gente comer, para a gente ir ao banheiro. E se essa toxina ali tá prejudicando, né, a ação naquele músculo, então também vai ter dificuldade da gente fazer essas coisas básicas, né, do nosso dia a dia, coisas básicas para a gente viver, mas por ação dessa toxina, então vai se ter dificuldade, tá? Por isso que o tétano ele é uma doença bastante grave. O tétano neonatal ou tétano umbilical, né, já falei para vocês que é onde vai ocorrer a contaminação ali através da manipulação do cordão umbilical, tá? Então, cuidar ali para não utilizar algum objeto, né? Principalmente moedas que podem estar contaminadas com esporo e por aquele coto umbilical ali estar aberto, né? Precisar fazer toda a questão de higiene, então se tiver alguma coisa ali pode contaminar o recém-nascido. E o que que vai causar para ele? Além, né, daquelas contrações musculares que também pode causar, principalmente dificuldade de sucção, irritabilidade e muito choro, tá? A dificuldade ali de sucção, né, o neném não vai conseguir mamar, então isso já vai também ocasionando em outros sintomas, né? Acaba sendo uma corrente, né? Desencadeia outras coisas. Então, o neném não tá conseguindo mamar, vai começar a ficar desnutrido, vai ficar com mais irritabilidade, vai ter mais choro, tá? Então, é bem importante ali o cuidado com o coto umbilical. E a mãe vacinada, né? Então, se a mãe tem a vacina DTP, ela vai transferir os anticorpos que ela adquiriu na vacinação para o bebê. O diagnóstico do tétano, né? Principalmente pelos sinais clínicos e sintomas que a pessoa está apresentando. O tratamento, tá? Em casos mais severos, então precisa ter internação hospitalar, antibiótico, tá? Limpeza ali daqueles ferimentos, relaxantes musculares, sedativos, né, para a pessoa ficar mais tranquila, sentir menos dor e tentar parar, né, aqueles espasmos musculares. Como prevenção, tá? Cuidado com todos os ferimentos, né, mesmo que a gente esteja vacinado, que é a principal forma de prevenção, mas a gente tem muito cuidado, a gente sofrer algum acidente, né, nos machucarmos, alguma coisa no solo, né, se a gente for para campo, acabar entrando em contato com algum prego enferrujado, né, que acaba sendo o mais comum. Então, para a gente ter muito cuidado ali com a higienização daquele local. Se a vacina estiver em dia, então a gente fica mais tranquilo. E para as mulheres grávidas, né, para evitar então a contaminação ali do recém-nascido pelo cordão umbilical, a realização do pré-natal, né, para a mãe saber então como que vai fazer aquela higienização ali do local. E além da vacinação, né, para transferir os anticorpos que ela adquiriu, que ela formou, então ela consegue ali passar através da placenta, através da amamentação, como a gente já estudou. Aqui uma outra tabelinha também para vocês verem cobertura vacinal, tá? Então lá em 1990 até 2015, conforme foi aumentando a vacinação, né? A vacina ela tem uma pequena margem de escape, então acaba não sendo 100% eficaz, né? Se você entrou em contato, não significa que você não vai adquirir essa doença, mas ela vai ser bem mais branda, né? Como a gente viu também nos casos de Covid, né? Quem estava vacinado
conseguiu passar mais tranquilamente pela doença. No teto não é a mesma coisa, apesar de ser bacteriano, mas vocês conseguem ver que diminui razoavelmente, né, a quantidade de, de pessoas, né, infectadas por essa bactéria. Tá, pessoal? Então, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Vamos falar então apenas essas três doenças, tá? Difteria, coqueluche e o tétano. E quarta-feira que vem na aula, então a gente dá continuidade, finaliza todas as doenças, faz uma revisão, né? Vou passar uns exercícios para vocês também. E daí a gente fecha essa parte de doenças bacterianas, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E até quarta-feira.